E uma coisa, né, até para começar esse papo aí, que, por exemplo, o pessoal sabe, né? Eu sou ateu, tá? Eu não acredito em Deus, né? Mas a Bíblia não tem nada a ver com isso, num certo ponto, né? Porque a Bíblia, na verdade, ela nada mais é do que um livro que veio contando a história de um povo. De um povo e daquele povo ali, né? Então, assim, a Bíblia é um negócio que, vamos dizer, é um livro que ele meio que atravessa as religiões, assim, né? Ele não tem muita... É mesmo um livro para contar a história. Exatamente. E tem até um diferencial da Bíblia enquanto livro religioso que é importante você colocar. Se você pegar, existem outros livros religiosos no mundo. Você tem o Alcorão, você tem o Bhagavad Gita, você tem o livro dos Vedas, você tem o Tao Te Ching, tem vários livros. Só que nenhum desses livros religiosos que eu mencionei, outros que eu poderia citar, o Mahabharata, hindu, eles preconizam uma história real. Por exemplo, se você for conversar com um hindu, ele não está nem um pouco preocupado se Krishna e Arjuna existiram, se aquela batalha existiu ou não existiu. A Bíblia não. A Bíblia é um livro que ela mostra uma fé que se assenta numa história real. Agora, é lógico, é importante dizer, Sérgio, que a gente não vai encontrar duas coisas que eu quero esclarecer para a galera aqui. Em primeiro lugar, não é aquela ideia que alguns têm que eu vou com a pá no ombro. Isso aí é legal falar. E a Bíblia no outro. Aí eu falo assim, peraí, eu tenho que provar a Bíblia. Aí eu vou lá e começo a fazer um monte de buraco. Olha, achei isso aqui. Não é assim, você entendeu? Olha, Jesus tomou o cálice e bebeu. Olha, eu achei um cálice aqui, então eu provei a Santa Ceia de Cristo. Não é assim que funciona. É um trabalho sério que cruza várias áreas. O Sérgio viu aqui. Você está convidado a vir também. Tem artigos científicos publicados que mexem com a siriologia, com datação, uma série de elementos. E a gente, depois que analisa toda a história que os artefatos me contam, aí que eu vou cruzar com a história bíblica e vejo correspondências. Segundo elemento, eu não vou ter uma prova arqueológica para cada versículo da Bíblia Sagrada. Mas isso também eu não vou ter para a história egípcia, nem para a história grega. Por quê? A história passada é um quebra-cabeça de 1000 peças, das quais 900 desapareceram. E eu estou sendo muito bondoso aqui, porque eu não sei se eu tenho 10% da história preservada. Onde é que estão as grandes maravilhas do mundo antigo? Onde é que está o farol de Alexandria? Não tem nada mais. Né? Onde é que está ali o Colosso de Rhodes? Não sobrou nem um pedaço, nem uma lasca de pedra do Colosso de Rhodes. Os Jardins Suspensos da Babilônia, tem um buraco ali. Então, o que eu faço, seja com arqueologia bíblica, seja com arqueologia egípcia e tudo mais, é a seguinte, a amostragem. Sabe quando tem uma corrida presidencial ou para governador, que o pessoal faz o censo lá? Hoje tem questionamentos disso, mas vamos colocar numa situação correta de estatística. Hoje, se a eleição acontecesse hoje, fulano de tal ganharia em primeiro lugar com tantos por cento dos votos e Beltrano. Mas ninguém me entrevistou. Mas a amostragem da estatística me dá uma noção do todo. Então, a amostragem do que se encontra confirma as histórias que a Bíblia apresenta ou as desmente? Essa que é a pergunta que se faz. Em muitas histórias bíblicas a gente encontra não apenas a confirmação para a realidade delas, como também o bastidor daquilo ali. Sim. Expressões idiomáticas da Bíblia, coisas que o pessoal nem imaginava como seria. É muito legal isso. E uma outra coisa também, né? Eu não sei de nada de Bíblia, não. Mas pelo pouco que eu sei, você tem o Velho Testamento. E o Novo Testamento. Que o Velho é antes, né? De Jesus. Antes de Jesus. Então, assim, a Bíblia é um livro que ela não é só conta a história de Jesus, né? Não, tem toda a história. Tanto que tem muita coisa aqui no museu que é muito antes de Cristo, muito né? Muito antes. Aqui várias o nosso você espectro... mostrou aqui que você falou que era... Sim, o mais antigo aqui está 2.300 a.C., é a peça mais antiga que eu tenho. Embora eu falei que tem a suspeita de uma ser mais antiga do período calcolítico, que a gente está analisando, talvez, mas na arqueologia tem um detalhe, viu? Errar para menos não tem problema. Se eu tiver uma peça aqui, que eu falo que é do período do Novo Testamento, e um arqueólogo fala, não, ela é 1000 anos mais antiga, beleza. Não pode acontecer o contrário. Entendi. Eu falar que ela é antiga, ela é mais nova. Então, nós temos desde 2.200, 2.300 a.C. até o período da Idade Média. Então, esse é o espectro que a gente corre aqui da Bíblia Sagrada. E Jesus faz parte disso aí. A Bíblia foi escrita por mais de 60 autores diferentes, num período de aproximadamente 1.500 anos que a Bíblia demorou para ser escrita. O primeiro livro da Bíblia provavelmente foi o livro de Jó, escrito no 15º século a.C., e o último livro da Bíblia, o Evangelho de João, escrito no final do primeiro século de nossa era. Então você tem 1.500 anos entre o primeiro livro e o último. Caramba! É muita história, né? É muita história. É muita história.
E o que te encantou primeiro, lá atrás, quando você começou? Foi a parte religiosa tal, ou foi a Bíblia mesmo em si, como um livro de história? Assim? Em termos de cronologia da minha vida, foi a parte religiosa, vou explicar por quê. Quando eu estava fazendo doutorado em teologia, então eu estava estudando Bíblia. Eu estava estudando o grego do Evangelho de Lucas. A minha tese era sobre uma passagem específica do Evangelho de Lucas, e eu estava tentando descobrir um fenômeno do grego koiné, que não é o grego falado hoje na Grécia, mas era o grego que escreveram o Novo Testamento. Há vários tipos de grego, há o ático, há o clássico, o koiné que escreveu o Novo Testamento. Aí, quando você faz o doutorado, você tem uma concentração de estudos maiores e menores, como na sua área também deve ser assim, eu presumo. Né? Na área de humanas tem muito isso, eu não sei nas outras áreas. Então, você por exemplo, você está estudando lá filosofia. Eu sou especialista em Aristóteles, mas eu faço uma área menor em a filosofia moderna. Aí o meu minor, eu escolhi arqueologia bíblica só para poder ir para o Oriente Médio. Mas quando eu cheguei lá, que eu participei da primeira escavação, que não tinha nada a ver com Bíblia, eu fui escavar um sítio neolítico em Shahar Golan, com o professor Garfinkel. Aí eu vi que dava para fazer um casamento legal, porque agora eu ia conhecer o ambiente onde a Bíblia foi escrita. Eu vou dar um exemplo para a galera. Eu tenho até esse exemplo, quando a gente conversou um pouquinho dos artefatos ali. Eu tive agora no Pará. Não tem aquela música da Joelma? Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, dançar de boa. O pessoal está todo rindo aqui porque eu cantei a música da Joelma, né? Joelma, se estiver assistindo, um beijo para você aí, viu? Agora, veja bem, eu não sabia o que era o tacacá. Não fazia a mínima ideia do que era o tacacá. Isso aí. E eu sou brasileiro, falo a mesma língua do paraense, vivo no mesmo país, na mesma época. Aí eu fui descobrir o que é o tacacá, agora que eu fui lá no Pará, que eu vi o que é a comida, como é que eles preparam e tudo mais. Agora, se isso acontece hoje, imagine tratando de um livro que está há milhares de anos no passado. Claro. Seria impossível entender a música da Joelma sem ver o que é o tacacá. Então eu percebi que aquele ambiente me ajudaria a entender melhor as histórias da Bíblia. Ah, sim. É o que a gente fala hoje do lance da contextualização, né? Exatamente, isso é muito importante. Em todas as Dentro áreas. da teologia principal, né? Eu vou falar até na sua área mesmo. Um fóssil, fora do extrato geológico, você é um não fóssil. sabe. É um fóssil, é um souvenir. Você pode até não. Isso aqui é um tipo de peixe assim, ele é muito típico dessa área, mas você só sabe isso porque você mapeou outros. Mas se os fósseis fossem meramente tirados e guardados, eram só um souvenir. Exatamente. Por isso que tem gente hoje que defende você não tirar, né, determinadas peças do lugar, né? Eu falo pro pessoal que eu tive lá em Pompeia, e lá eles falam que hoje não é tirado mais. Não. Então você vai e estuda no local, porque tem quadros lá que só fazem sentido se você vê onde ele estava na casa. Aí você vai entender, esse quadro aqui do pessoal comendo ficava na cozinha. Esse aqui do pessoal não sei o quê ficava no quarto. Então, é assim que o pessoal tem coisas que fora de contexto você pode interpretar completamente errado. Completamente. Completamente errado. Às vezes uma estatuetazinha, você quer uma divindade. Não era não um brinquedo de criança. Exatamente. Você entendeu? Então acontece muito isso também.